sou Ricardo Leal, seu anfitrião, e hoje a gente vai falar sobre coisas extraordinárias que têm acontecido no âmbito aí da prosperidade, do desbloqueio financeiro e como você talvez possa ter isso para você também. Você que está aí passando por situações, né, fica se imaginando, meu Deus, né, tô passando muito perrengue, tô precisando de soluções, tô precisando de resposta, tô precisando de um caminho, né, tá pedindo a Deus, Deus me dá uma resposta, dá um caminho, de repente ele te colocou nessa live aí e você, né, vai poder ter um caminho, uma direção aqui. Então fica até o final, compartilha com seus amigos, as pessoas que você se importa e que você gostaria que pudessem, né, desbloquear essa parte da vida financeira e poder prosperar na vida. Porque, gente, uma coisa maravilhosa que eu tenho dentro do meu coração é que todo ser humano deve prosperar, né? E às vezes a gente só não tem acesso ao como fazer isso. Então, a gente está aqui para apoiar a sua jornada. E para acompanhar a nossa live, estarei aqui com a professora coordenadora Eliane Cunha, um dos maiores nomes da psicanálise no mundo e uma das maiores referências no Brasil dentro da área da saúde mental. Boa noite, Ricardo. Muito boa noite, professora Eliane. Muito boa noite, Geisebel, Ania Emile, Liara, Shell Batista, Psico Rodrigues e muitas outras pessoas Olha incríveis que só, estão por aqui. Sejam gente bem-vindos. linda. Acredito Gente que linda. o encontro de hoje vai contribuir muito para essa galera. Vai ou não vai, professora Eliane? Gente, com certeza, já aproveita, pega um bloco de anotação, como diz o Ricardo Leal, e uma caneta, porque a gente vai trazer um conteúdo rico aqui para vocês e certamente esse conteúdo vai fazer diferença na sua vida, como vocês sabem que já faz, né? E eu postei semana passada, não deu tempo de eu comentar, porque eu falei que eu ia vir comentar com vocês sobre aquela postagem que eu fiz, que foi a postagem daquele aluno nosso que me mandou, né, uma mensagem de WhatsApp, pedi para ele se eu podia recortar e postar, ele me autorizou, então eu recortei e postei, e ele conta dos resultados que ele está tendo, porque não para, e ele está tendo com a terapia sistêmica, né? Quando ele veio para a formação, é o aluno que se formou terapeuta sistêmico. Quando o aluno vem para a formação, o aluno então recebe essa terapia primeiro para si, para a sua vida. E ele então estava nos trazendo o resultado que ele teve, né? E é exatamente sobre esse resultado que a gente vai falar hoje, é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos falar sobre desbloqueio financeiro. Quem gostaria de desbloquear o financeiro na vida? Quem? Escreve aqui no chat, que eu quero ver, porque eu estou com um computador aqui do lado, eu quero ver se você quer desbloquear o financeiro na sua vida. Eu já fiz isso em algum momento, mas é algo que a gente precisa saber como fazer. Quem que quer? Quem quer desbloquear o financeiro, conta. E quem já desbloqueou o financeiro, conta também que a gente quer saber. Escreve eu aí no chat. Sônia Lima, Pati, Rildo, Raquel, Marta, Marcelo, Maristela, Luciana, Eliette. Vão falando aí, galera, se você deseja passar por essa transformação. E aqui, ó, o pessoal tá dizendo aí, eu quero. Ó, tem um eu já aqui, ó, é a exceção. Show de bola, show de bola. Fico Tô vendo muito aqui, feliz, porque Marcelo. a gente tem um valor muito forte aqui de contribuição e de realmente gerar impacto, e gerar transformação na vida das pessoas. E sabe aquela pessoa, digamos, você já teve uma vizinha ou uma amiga lá na faculdade ou em algum lugar que ela ficava triste quando tinha alguém prosperando, alguém melhor que ela? Então, gente, esse tipo de sentimento, né, é uma coisa que não existe aqui. A gente sente exatamente o contrário. Cara, tem uma pessoa prosperando? Nossa, eu fico feliz, é contagiante, é como se, tipo assim, é como se eu tivesse, assim, nossa, É é como se tão fosse a gostoso. gente, não é? É como se fosse a gente prosperando, porque indiretamente a gente está todo mundo aqui no mesmo planeta, no mesmo barco, por assim dizer. E quanto mais a humanidade prospera, melhor para todo mundo. Não tem
perda nesse processo. Quanto mais evoluídos a gente está, quanto mais a gente cresce, mais a gente contribui uns para os outros, mais a gente avança, né? Inclusive, nossa senhora, né? Tem aí, vamos pegar um exemplo atualizado, né? As IAs, aí elas estão todas umas apoiando as outras e ajudando a elas evoluírem mais rápido. É por isso e elas têm um coeficiente, né, de evolução muito rápido. E o ser humano também é assim. Quanto mais pessoas evoluídas, mais pessoas buscando continuar crescendo, porque a gente não tem um limite, não tem um teto, né? Mais a gente consegue transformar a nossa vida, a sociedade e o mundo. Você falou uma coisa muito fundamental, gente. Primeira dica, que eu falei para vocês pegarem uma caderneta, né? E uma caneta para vocês anotarem. Ricardo falou uma coisa muito importante. Ele falou: a gente não tem teto. Por que Ricardo falou que a gente não tem teto? Se ele falou que a gente não tem teto, quer dizer, então, que existe um teto? Sim, existe um teto. E esse teto, ele é construído pelas nossas crenças, tá? Por aquilo que a gente acredita. E o que nós acreditamos é aquilo que a gente vive na nossa infância. Então, aquilo vai moldando um sistema de crença que vira um teto. Então, se o teu teto é até aqui, tem um espaço aqui embaixo. Então, nesse espaço você consegue, né, se locomover. E vamos supor que esse espaço aqui é até R$1.000. Uma suposição, a gente está falando de finanças, então vamos falar de valor. Posso dar um exemplo real, então? O Ricardo, quando eu estava na Universidade Federal, lá em 2000 e bolinha, que eu ganhava R$128 por mês e eu ficava com 90, porque o resto eu gastava em passagem de ônibus. Vamos lá. Meu teto naquela época era R$128 por mês, que é inacreditavelmente pouco, né? Mas eu vivia com isso. Vamos dar esse exemplo. Depois pulou para um concurso, né? 3.700, 4.000 e alguma coisa, é por aí. Né? E aí foi um novo teto. Ok. Só que não é desse teto que eu estou falando. Não é do teto salarial. Não é do teto financeiro, do quanto você consegue acreditar que até ali você ganha. Aí que tá. Não é necessariamente o teto financeiro que a gente tem lá no nosso Olerite. Vamos entender melhor isso. É um teto interno, é um programa interno. E esse programa que é constituído pela forma como a gente vive, né, a nossa vida desde a infância. Então, se o teu teto, voltando aqui, se o teu teto, né, suporta R$1.000, você vai ganhar R$1.000 e você vai estar bem ali, né? Agora, bem não, a gente entenda, você não vai estar bem, você vai estar numa situação que, para você, ainda, né, dá aquele jeito. Só que se você busca ganhar um pouquinho mais, porque você pensa, puxa, posso melhorar minha vida, posso melhorar minha carreira, posso melhorar minha família, você busca ganhar um pouquinho mais, pode até ser que você consiga ganhar um pouquinho mais, só que se passou daquele teto mental, daquele programa mental, você entra no processo de autossabotagem. Ou seja, então, se até aqui embaixo, né, você até dava um jeitinho, as coisas meio que funcionavam no bem ou no mal, funcionava. Aqui ela vai ficar ruim. Por quê? Porque você vai perceber que você vai dever mais, que você vai entrar em mais dívidas, que pessoas da sua família vai ficar com problema de saúde com mais frequência. O teu pneu do carro vai estourar mais vezes no ano, né? Então, isso é um processo de autossabotagem que inconscientemente a gente faz. Todo o processo, a nossa vida, ela é criada a partir daquilo que eu estou pensando e sentindo, tá? Esse é o nosso poder criador, que todo mundo tem, todo mundo pensa. Esse é o poder criador. Enquanto você está pensando e sentindo a partir de um processo, de uma vivência escassa, não tem como você ser próspero se você não mudar esse programa. Quando você muda o programa, você muda a forma de pensar. Mudou a forma de pensar, você muda a tua realidade. Por quê? Porque a tua realidade é resultado do teu pensamento e do teu sentimento. Olha aí, gente, que dica é essa? Eliane, então já entendi. Então, para mudar minha vida financeira, eu preciso mudar minha forma de pensar. Show de bola! É exatamente isso. Mas, Eliane, e agora? Como que eu mudo a forma de pensar?
É isso, mas não só isso. Porque se beleza, então a live acabou. Não. E como é que você vai fazer isso acontecer na vida real? Aí tem um monte de implementações de como fazer, né? Por isso que tem um monte de players aí, né, na internet, arrastando milhões de pessoas com falsa ideia de prosperidade, porque ele fala, olha, para você prosperar, você tem que vender sua televisão, você tem que vender seu sofá. Não está fora. O processo é interno, se não muda dentro, se não muda o programa dentro, você pode vender teu rim, você vai permanecer na escassez, porque é um Exatamente. processo mental. Exatamente, é um processo mental. E aí, o que acontece de materialização quando a gente está num processo interno de escassez? Tem vários caminhos. O primeiro, o mais comum, é você começar a gastar desenfreadamente, comprar coisas luxuosas ou desnecessárias, ou emprestar dinheiro, ou atrair pessoas que vão pedir dinheiro emprestado e nunca mais vão te devolver, que acontece também. Ou, às vezes, você vai estar lá e vai acontecer um acidente, alguma coisa que vai fazer com que você tenha um gasto inesperado ou algo do tipo. Então, isso tende a acontecer também. Quando a gente fala sistemicamente, a gente vê que isso acontece, né, professora? Agora, deixa eu só fazer uma pausa aqui, rapidamente, só para responder o Anderson. O Anderson fez uma pergunta, o comandante Peraí, Anderson. antes de você responder o Anderson, deixa eu pedir para vocês que estão aí na live, escrevam, façam um comentário dizendo live da prosperidade para o Ricardo fixar. Para quem entrar aqui, ó, já sabe do que a gente está falando. Escrevam live da prosperidade, o Ricardo vai pegar o comentário de vocês, vai fixar ali, tá, Ricardo? Quem vai ser a primeira pessoa que vai conseguir escrever? Mais rápido. Live da prosperidade. Vamos lá. Boa noite, Márcia Valadares. Patrícia Borges conseguiu. Show de bola. Fixa aí. Fixado. Fixado. Show. Agora responde aí, Ricardo. Então, hoje a gente está falando sobre um assunto, né, mais sistêmico. E o Anderson, cadê? Agora que eu fui fixar, eu acabei perdendo a conversa antes. Achei. Ele perguntou se o psicanalista ele atua em prefeitura. Hoje, nossa temática não é especificamente da psicanálise, mas a gente pode trazer uma live falando sobre a psicanálise e aí a gente traz campos de atuação do psicanalista, porque tem muitos. Inclusive, a Patrícia respondeu aqui que depende do regimento interno da prefeitura. Isso, caso você queira ser contratado como psicanalista. Porém, o psicanalista, como empreendedor perspicaz que consegue entregar muitas soluções para a prefeitura. E aí a gente entra num nuance bem diferente, né? E você consegue, inclusive, escalar bastante a entrega. A Faculdade da Alma este ano vai estar está, né, entrando nessa frente de entregas para o governo. E, inclusive, se você tiver alguma ideia, se tiver algum serviço que você acredita que faça sentido para o governo, você pode entrar em contato com o suporte e a gente pode fazer uma chamada para a gente ver se é viável, né, oferecer o seu produto aqui pela instituição, se fizer sentido. Vamos seguindo, legal, então. Só para fechar essa fala. O legal de tudo isso, gente, que quanto mais a gente leva esse conhecimento que nós temos aqui da Faculdade da Alma, eu digo nós, num todo, vocês, nós, num todo, quanto mais a gente leva esse conhecimento, melhor vamos tornando o mundo onde estamos, né? O mundo onde vai crescer os nossos filhos. Show, Ricardo, vai lá. Boa, então a gente entra no... Não, agora você ia trazer a próxima parte do assunto. Ah, show de bola, ia trazer como, né? Isso. Porque não é só vender a TV que vai fazer você prosperar, né? Não é só vender seu sofá. E também, não é você achar que a tua prosperidade é porque você não conquista algo fora de você. Gente, não é esse o caminho. Não é esse o caminho, tá? A gente falou sobre o teto, que não é o teto salarial.
mas é um teto que a gente tem no nosso mapa mental, né, no nosso programa mental. E esse teto, ele é constituído das minhas experiências no meu processo de desenvolvimento, né, ali na minha vivência. Então, se eu cresci numa família que tinha dificuldade financeira, eu tenho uma grande probabilidade de também seguir este padrão, tá? Porque os padrões, eles se repetem porque a gente não consegue modificar o padrão, porque a gente não sabe como mudar o padrão. Então, os padrões, eles se repetem por esse motivo. Então, se eu nasci numa família que teve dificuldade financeira, é muito provável que eu também vou ter dificuldade financeira. Se eu nasci numa família que praguejava o dinheiro, né? Por exemplo, dinheiro é sujo, dinheiro não presta, dinheiro não te impede de ir para o céu, quem tem dinheiro é ladrão. Isso tudo forma um complexo de caminhos para mim, um montante de informação que vai me determinar na vida. E aí, como a gente também cresce dentro de um processo que é regido por valores, né? E esses valores muitas vezes vêm da nossa base familiar, né, de papai e de mamãe, mas também vêm, né, dos sistemas religiosos, dos sistemas educacional. Então, aí esses valores, por incrível que pareça, vai fortalecer ainda mais a nossa crença. Por quê? Porque se para ficar rico tem que roubar, né, ou seja, quem é rico é porque rouba, esse é o termo, a gente tem valor. Então, a gente vai achar que, se a gente prosperar na vida, a gente vai estar roubando de alguém. É um processo interno que acontece. Inclusive, é um processo muito instalado no inconsciente coletivo, né? De que as pessoas que têm dinheiro vêm de berço de ouro e que, na verdade, ou então fazem mal para alguém para conseguir obter vantagem injusta, ou estão na política fazendo isso também. E quem é meio que, às vezes, o inconsciente coletivo ele te leva a acreditar, meio que te colocando numa situação passiva, né? E uma sensação de, ok, eu tenho que me afastar desse processo de dinheiro, porque isso aí não é bom. E aí você se apega a uma vida mais desapegada financeiramente e de bens materiais em prol dessa imagem, né, que foi criada muitas vezes por outras pessoas, né? E aí muitas vezes as pessoas têm lá suas questões com o dinheiro também, alguns traumas, algumas questões graves, né, para elas, e elas passam comunicações muito assertivas, muito convincentes sobre a prosperidade ser algo ruim, sobre dinheiro ser algo ruim, ser algo que só pessoas ruins têm. Então, agora, olha só, a nossa vida, gente, a nossa vida, se a gente olha para a nossa vida, se a gente olha para a nossa saúde, se a gente olha, né, para o nosso lar, ainda que de forma humilde, aquilo é sustentado por algo. Como que esse algo pode ser ruim se ele sustenta a vida? Não tem, né, outra forma de troca nesse momento que a gente está vivendo. Então, ele não é algo ruim. Ele só é algo ruim porque as crenças que colocaram na minha cabeça, e eu vou dizer que as crenças que colocaram, porque lá na infância a gente não está pensando, a gente só está recebendo o que vem. Fala, Ricardo. A Aline Souza 79 fez um comentário muito oportuno aqui. Ela disse: sempre senti culpa de prosperar. À medida que ganhava, perdia. Eu então senti a obrigação de bancar todos à minha volta e ainda hoje sou assim. Aline Souza comentou. Muito oportuno comentário. Isso é muito sério. A culpa de prosperar. Essa culpa de prosperar, ela tem uma raiz. É a raiz do não merecimento. Eu não posso prosperar, eu não mereço prosperar, porque
Tem um porquê ali. Porque, olha, porque talvez papai não pôde prosperar, talvez porque mamãe não pôde, talvez porque papai não teve, mamãe não teve, meu tio, meu avó não teve, eu também não posso ter. E quando a gente conquista, a gente entra nessa culpa, e eu também senti essa culpa. A gente acha que não pode. E aí, quando você não busca resolver isso dentro de você, então você entra no processo de autossabotagem. Aí a gente precisa, né? Dar um jeito de aquilo que veio pra gente sair rapidamente. A gente vai ter dificuldade de organizar aquilo que a gente recebeu para então fazer aquilo prosperar a partir de nós. A gente vai entrar no processo de autossabotagem, né? Agora, Inclusive, vale ressaltar, a autossabotagem, como o próprio nome suscita, né? Cara, é uma coisa que você está fazendo e você nem percebe. Você está no Exato. cotidiano ali, você nem vê. Quando vê, já foi. Já passou, você nem percebeu que você estava se sabotando. Se fosse intencional, né? Então, olha só que coisa. A pessoa entra num sofrimento muito grande, por quê? Porque ela não consegue fazer e ela não consegue saber como sair disso. Exatamente, Ricardo. Aí que entra a forma de pensar. Porque até aqui você chegou num padrão de pensamento. E até aqui você teve os resultados que teve. Não tem como querer mudar este resultado com o mesmo padrão mental, com o mesmo padrão de pensamento. É aí que entra a jornada aqui, né? O nosso processo na formação, que é a vivência. Nós tivemos no final de semana um dia inteirinho de vivência em terapia sistêmica para as meninas que fizeram a formação no online. E, gente, eu digo uma coisa para vocês: o que essas meninas já me trouxe de depoimento, de fala, de relato, né, de experiências que tiveram com a terapia sistêmica, não só na vida delas, mas na vida das pessoas que elas, assim que concluiu a formação, elas começaram a atender. Aqui na live, se eu não me engano, a gente tem alunas dessa turma que se formou, terminou sua formação no domingo e na segunda já estava aplicando, já estava atuando, né? Inclusive, achei a foto que você postou, professora, aqui no notebook. Se você quiser, eu posso postar para o pessoal também daqui a pouco. Pode, por favor, Ricardo Leal, aposta. Né? Então, por que as coisas mudam? Porque eu mudo a forma de pensar. Do jeito que eu estou pensando, eu só consigo criar mais aquilo que eu já estou tendo. Anotem isso. Do jeito que você está pensando, você só vai conseguir criar mais aquilo que você já está tendo. Eu ensino sobre o ciclo, né, da realidade. É um ciclo onde a gente está dentro, e aí aquilo que a gente vive dentro daquele ciclo é o que a gente vê, é o que a gente é o que a gente tem, é o que a gente faz, é o que a gente vê de novo, e fica assim no ciclo interminável. E a gente não consegue sair desse ciclo, por quê? Porque a gente não aprende a mudar a forma de pensar. Ah, Eliane, mas o pensamento é automático. Quem aqui acha que o pensamento é automático? Escreve, eu acho. Eu acho que o pensamento é automático. Você acha, Ricardo, que o pensamento é automático? Vou dar uns 15 segundos para o pessoal escrever aqui, e aí depois eu respondo a minha percepção. Eu achava que era. Eu achava que o pensamento era automático. Eu passei uma grande parte da minha vida achando que o pensamento era automático. E enquanto eu acreditava que o pensamento era automático, né, que eu achava que o pensamento era automático, os pensamentos, então, me dominavam. Os pensamentos, então, que tinha poder sobre mim, sobre as minhas emoções. Eu passei muito tempo achando. E por que as pessoas acham, né? Ó, eu não acho. Opa, show de bola. Já saltou, tem um salto quântico, a Patrícia, a Verônica. Eu acho que dá para pensar consciente. Show de bola, gente. Mas vocês são tudo aluno da Faculdade da Alma. Vocês são suspeitos. O povo todo suspeito aqui, ó. Tudo suspeito falando, porque já aprendeu como fazer, já aprendeu a mudar. Olha só. Mas tem muita gente aqui que não aprendeu ainda, né? Que está aqui do lado de fora, querendo saber como é que funciona isso. Inclusive, ó, Padu Malu falou: eu não sei como sair da autossabotagem, vivo gastando tudo que tenho. Olha aí.
Depois ela Ó, completou dizendo que não sabe se o pensamento dela é automático. ó, show. Então, a gente precisa mudar a forma de pensar. E o duro, gente, que não é só eu falar assim, vou mudar minha forma de pensar e, como um estalo de dedo, a forma de pensar vai mudar. Não. Porque a forma de eu estar pensando na vida tem uma base. Que base é essa? Que eu recebi desde a infância. Entende? Que eu recebi desde a infância. Então, não tem como automaticamente eu mudar a minha forma de pensar sem olhar para trás, sem olhar para aquilo que doeu em mim, sem olhar para aquilo que causou um trauma na minha vida, sem olhar para aquilo que eu não queria, mas veio, sem olhar para aquilo que doeu, entende? Por quê? Porque por mais que eu rejeito tudo isso, é isso que me define na vida. É mais ou menos o que ela fala, né? O que eu mais temo, eu atraio. O que eu mais rejeito, eu vou na direção. E é inconsciente. E Jung diz, né? Enquanto o ser humano não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e ele vai chamar de destino. Que é o que a gente faz. Ah, não, é assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome da Gabriela, né? Ah, não, aqui nessa vida é só dor, é só sofrimento. Né? Agora que morrer, que melhora. Aqui não, que você vai ter que ficar desse jeito, aqui não vai mudar. Né? A gente dá desculpas mais fáceis para nós mesmas, para a gente não ter a atitude, a decisão de mudar aquilo. E muitas vezes a nossa mudança ela está impedida pelos nossos valores internos, pelos nossos valores. Então, às vezes, eu prefiro ficar na dor do que reconhecer, abrir mão de um valor que não está me trazendo vida plena e abundante. Se eu estou aqui para ter vida plena e abundante e a minha vida não está plena e abundante, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Para pensar. Tem alguma coisa errada. Entende? E E foi talvez, quando eu mudei. e talvez essa coisa errada tenha vindo desde a sua infância. Talvez isso vem da sua família, vem dos antepassados, que nem o pessoal falou aqui no chat, inclusive, porque a gente vai aprendendo também, né? E, gente, vou falar uma coisa bem séria para vocês, olhando no olho de vocês agora. A gente está numa época em que você consegue ter acesso e transformar a tua realidade de O forma conhecimento está a um passo, né? a dar um passo. O fato é que se você tiver mudado dentro de você, as ferramentas para você ficar assim, para você progredir, prosperar, estão aí disponíveis e acessíveis para todos. Não, hoje em dia não existe mais aquela coisa de barreiras de classe que existiam antes, que eram extremamente rígidas e intransponíveis. Hoje a pessoa que está lá dentro de casa, sentada na cama dela, fazendo stories, fazendo vídeo, ela vai lá e às vezes ela ganha mais do que a pessoa que está lá na empresa trabalhando, fazendo jornada de trabalho, CLT. A pessoa que está lá produzindo, um adolescente está produzindo um vídeo de joguinho para os outros adolescentes, está ganhando mais no YouTube do que muito adulto. Então, assim, as barreiras foram, digamos que, derrubadas, né? Muitas barreiras foram derrubadas. Agora, se a tua barreira dentro de você está aí, não adianta as ferramentas estar na tua frente. Você vai se sabotar. Você não vai conseguir executar e ter a paciência de fazer, né, aquela árvore crescer e frutificar, né? Às vezes você está com tanta ansiedade que você vai lá e sabota o processo. Vai lá ver uma mamão, normalmente vai lá o tempo de dar mamão vai ser 1 ano e meio, 2 anos e meio e tal. Aí a pessoa dá 6 meses, ela quer cortar a mamão, porque não dá fruto. Né? Então, É igual calma, eu, gente. né? Igual eu aqui. É. Gente, essa história do mamão aconteceu aqui no polo da Faculdade da Alma, estou aqui no polo. A Não, mas gente. eu vi várias situações semelhantes com árvores e frutas e Eu não quero mais aconteceram. cortar o meu pé de mamão, porque ele tá dando mamãos maravilhosos. Mas eu ia cortar. Acho que ele escutou eu falando que ia cortar e ele resolveu produzir. Né? Mas, ó, vamos voltar aqui que eu tenho que te trazer
essa questão do pensamento, né? Mas show de bola seu comentário, Ricardo Leal. A gente falou, então, que os nossos pensamentos, ele tem uma base de materiais, né? De onde eles vêm, que é a nossa base, que é a nossa infância, nossa família, né? Nossa escola, nosso professor da quarta série, nossa catequese, enfim, tudo isso são bases que vão ficar ali guardadinha dentro do meu processo inconsciente até o momento que eu preciso tomá-las para eu poder ser na vida. Então, se até aqui eu cheguei em uma forma de pensamento e ao olhar para a minha vida, eu não estou feliz com o que eu estou vendo, eu não estou feliz com o que eu vejo, não está me agradando, não está atendendo aquilo que eu esperava para mim mesma, então, alguma coisa está errada nesta base. Ah, então é o papai que está errado porque eu tinha que ter nascido no berço de ouro, nasci num pai escasso? Não. É a mamãe? Não. É quem falou para mim que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu? Não, gente, essa é a parte mais incrível. Não, não, não. Mas Eliane, você acabou de falar que vem lá da minha infância. Ah, gente, vem, mas onde que entrou isso? Tá dentro de você, então agora você é responsável por tudo isso, responsável pelo que você vai fazer com todo esse material que você recebeu. Não é o outro. Ah, eu não consigo prosperar porque o meu chefe não aumenta o meu salário. Não é o teu chefe. Ah, eu não consigo prosperar porque eu não consigo gravar vídeo. Inclusive, vai lá, aumenta o salário da pessoa, ela fica feliz na hora. 2, 3 meses depois, ela nem lembra mais. Ela já adaptou a realidade financeira outra dela. Deu um jeito de sabotar o que rendeu, né? Ela continua vivendo o mesmo estilo de vida, sem dinheiro sobrando, sempre preocupada com as contas, sabe? É aquela pessoa que vai lá, beleza, eu tenho 3 mil reais esse mês. Ela não pensa em como crescer no longo prazo. Ela pensa, tenho 3 mil para gastar. Aí ela vai gastando. Chegou lá no dia 20, gastou todos os 3 mil, fica passando. Nossa, eu vou ganhar 3 mil. Opa, então eu já vou comprar um vestido, já vou comprar uma blusa, já vou comprar um sapato, já vou comprar uma bolsa. Já começa a antecipar antes de o salário cair, a pessoa já está fazendo, já colocando no carrinho já. Exatamente isso, gente. Ó, mas vamos lá. Não tem culpado fora, tá? Pela escassez que você está vivendo. Não tem culpado. Mas se você olhou para a sua realidade, se você olhou para os seus resultados, você não está feliz com ele, então você tem que mudar uma única coisa em você. Não é ir lá fora e tentar mudar o resultado. Eu digo para os meus alunos, né? A gente está incomodado com a sombra do poste, a gente fica brigando com a sombra para a sombra sair do lugar. Sabe quando que a sombra vai sair do lugar? Quando o sol mudar, né? Quando o sol girar. Mas se eu estou ali brigando porque eu quero tirar a sombra do lugar, eu posso continuar brigando, não vai. Porque aquela sombra, ela é uma projeção de algo maior, não é? E às vezes parece que a projeção é maior. E às vezes gente. Fica assim de costa para o sol projetar aqui para você ver o tamanho que você fica lá na frente. Às vezes a gente está vivendo de uma ilusão, porque aquela ilusão parece maior. E eu vou dizer uma coisa, enquanto eu fico achando que o outro é responsável pela minha forma de estar e viver na vida, pela minha escassez na vida, eu estou vivendo de ilusão. E às vezes aquilo se torna tão grande que eu começo a culpar o mundo pelas minhas infelicidades. Né? Culpar o mundo, culpar o filho, culpar a mãe, culpar o pai, culpar o chefe. E a responsável nunca é a pessoa. Exatamente. Só que quando a gente percebe que a gente tem um pouco de responsabilidade sobre essa situação, tipo assim, eu não tô falando que você tem responsabilidade sobre o que o outro fez com você. Eu tô falando que você tem responsabilidade sobre o que você vai fazer a partir de agora para mudar o seu futuro. E aí é uma mudança de perspectiva que é como se você tivesse... Tô com óculos.
Aí esse óculos aqui, ele tá me dando a capacidade de enxergar de um jeito. E aí eu vou lá, eu troco, coloco um outro com uma lente azul, eu vou enxergar diferente as coisas. E é mais ou menos isso. A nossa perspectiva, o jeito de ver muda, porque o que tem dentro de nós, nossa programação muda. E aí a gente consegue fazer com que a gente enxergue caminhos que não eram óbvios. Às vezes estava ali na sua frente. Podia ser óbvio para quem tem aquela experiência, aquela transformação já, mas para você ainda não era, né? Exato. Inclusive, talvez dá até para trazer aqui o exemplo desse nosso aluno que, deixa eu abrir aqui a imagem de novo dele, que você compartilhou com o pessoal. Olha só, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ele veio, vamos contar a história, né? Ele Conta. veio para o curso para trabalhar a prosperidade na vida dele. Não, na O que verdade, ele veio para aconteceu? se formar terapeuta sistêmico psicanalítico. No Porque ele queria curso. atender outras pessoas, né? Poder ajudar as Isso, outras pessoas. Só exato. que ele não sabia, ou talvez não, ele sabia sim que ele era aluno, que a gente tem a nossa vertente aqui de pensar, cara, primeiro você tem que transformar a sua vida, porque quando você for transformar a vida de alguém, você tem propriedade, você sabe do que você está falando, você não é a pessoa da teoriazinha. Você foi lá, botou a mão na massa, executou, gerou o resultado da tua vida. Ah, aí é muito mais tranquilo, você vai muito mais seguro. Sabe aquela sensação de ai meu Deus, síndrome do impostor? Então, isso aqui não tem, porque você foi lá, você fez, você sentiu o resultado, você gerou o resultado, você. Cara, qual é o resultado aqui? Cara, tá aqui, ó, materializado, é um carro. Tá aqui, ó, físico. Ele e o carro novo dele com o lacinho. Não é algo imaginário. Tá aqui. De verdade, é um Corolão preto. O que acontece é que isso aqui é só um exemplo de uma materialização. Agora ele está inclusive ele mandou mensagem dizendo também, estou saindo do aluguel mês que vem. Por quê? Exato. Porque ele não conseguia prosperar, ele não conseguia ter um carro, ele não conseguia ter uma casa, ele estava se sabotando, e aí uma chave virou. Isso, gente. Uma chave virou. E ó, quando essa chave vira, e essa chave vira no momento que a gente entende que não é fora, que não é vender a TV, não é vender o sofá, não é ficar culpando o mundo, Deus e o mundo, né, pelas infelicidades que você vive, e não é querendo mudar a sombra do poste de lugar. Essa é a virada de chave. Que é quando eu entendo que não é mais fora, é dentro. Não é mais o outro, sou eu. Então, na terapia sistêmica, a gente tem ali, né, relacionado à vida próspera, né, à prosperidade, a gente tem duas bases muito fortes, que é o nosso pai e a nossa mãe. Então, dentro da terapia sistêmica, quando o paciente chega com uma queixa de prosperidade, minha vida financeira está terrível, eu não estou conseguindo prosperar, eu não estou conseguindo avançar, eu até consegui um aumento de salário, mas estou devendo mais do que eu devia antes, quando eu não ganhava esse valor, né? E aí ele vem com essa queixa, eu quero entender o que está acontecendo na minha vida. E aí a gente vai precisar trabalhar com ele esse entendimento, né, dessas duas bases. E ele é por que o pai e a mãe? Porque o pai, dentro de nós, representa a semente, o sêmen, a semente. O pai, em nós, representa a semente. E a mãe, em nós, dentro de nós, representa a terra. Então, como que eu quero produzir? Como que eu quero ser próspero ou próspera se eu estou em negação, em julgamento ou em rejeição a alguns desses dois fatores internos dentro de mim? Se eu falo, terra, eu não preciso de vocês, só fico com a semente. Eu posso ter a melhor semente do mundo. Posso ter a melhor semente do mundo. Não vou conseguir fazer aquilo prosperar.
semente, eu não quero você ficar rejeitando a semente, só tenho a terra. Eu posso ter a terra mais fértil. A terra por si entende que é uma junção, que é a união desses dois fatores tão fundamental. E não é só porque é a representação da terra e da semente, porque é o que eu sou. Eu fui constituída a partir dessas duas energias, dessas duas forças. Para que eu pudesse nascer nesse plano, eu precisei de 50% de um, de 50% de outro. Os dois me constituíram, por isso eu pude nascer. Só que agora eu fico negando uma parte em mim. E, gente, essa negação, ela pode vir por vários motivos. Pode vir por quê? Eu nasci e nem conheci meu pai, não sei quem é meu pai. Meu pai só engravidou minha mãe e foi embora. Minha mãe me abandonou, me deu quando eu nasci. Minha mãe não fez o que eu achava que devia fazer. Meu pai não fez o que eu achava que eu devia fazer. Meu pai, a minha mãe, não sei o quê. Quando isso existe na nossa fala, isso mostra que a gente está em negação ou a terra ou a semente dentro de nós. Então, nós precisamos entender, peraí, teu pai e a tua mãe, eles precisavam fazer uma única coisa para você. Uma única coisa. Única coisa. Uma só. Não mais, nem menos. Uma única coisa. E é o que eles fizeram. E o que eles fizeram? Te deu a vida. A vida se fez. Você está aqui diante de mim, porque você está vivo. A vida se fez. O resto, gente, depois disso, é bônus. É bônus, vai ser como vai ser. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, é claro que tem uma jornada, né? A gente precisa trazer vários fatores para levar a pessoa a ganhar consciência sobre ela. É quando ela ganha consciência, e eu digo, né? Ela entra em contato com a verdade dela. A verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A que está dentro de mim, a que me habita. Então, aí a gente traz o paciente para essa jornada. O meu livro não está aqui, podia mostrar para vocês. O livro ajuda a gente a ganhar consciência, está ali atrás na prateleira. A gente traz a pessoa para essa jornada de consciência e ela vai despertando, ela vai entendendo, ela vai acendendo a luz da consciência dela. Poxa, é verdade. A partir daqui, ela muda a forma de pensar. E quando ela muda a forma de pensar, o céu é o limite. Não tem mais teto. Sai o teto, vai embora o teto. Era o que estava acontecendo com esse nosso aluno. Ele não estava conseguindo o que ele precisava, o que ele estava buscando. E era uma situação real dele. A base dele estava precisando de ajuste. Quando ele entendeu, gente, quando fez sentido para ele mudou a forma de pensar. Eliane, é simples assim. Falando só que tem um processo, uma jornada que a gente ensina para você, ali dentro do nosso curso, de como você fazer isso no passo a passo, de como você ir gerando consciência para você. E o curso que ele fez, eu escrevi ali no Instagram, foi no mês 10, é outubro? Outubro, gente. Ele mandou essa mensagem para mim, já faz, acho que foi no final do mês passado. Outubro, vamos contar. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses. 4 meses é o tempo suficiente para você mudar uma vida inteira? Se eu chegasse para você e falasse assim, em 4 meses a tua vida estará diferente, a tua vida estará mudada, você receberia isso para você? Você se daria isso de presente para você? 4 meses. Agora, tem várias outras situações dos nossos pacientes que é semana seguinte, é dia seguinte, é um mês depois, é 3 meses depois. Por quê? Porque uma vez que a gente entende, a gente acendeu a luz, então aquilo que pra gente até então estava escuro, passa a ser iluminado. E então a gente consegue trabalhar sobre todas as coisas da nossa vida. Basta eu ter entendimento sobre mim mesma, basta eu me conhecer. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Do jeito que eu estou pensando, eu só vou continuar criando mais do mesmo. E mudar a forma de pensar é isso. Eu preciso olhar
me responsabilizar, pegar a responsabilidade para mim e parar de achar que o mundo é o culpado. E aí, como que isso acontece? Por quê? Porque você, professora, falou sobre um processo de vivência, né? Esse moço, ele passou por uma experiência presencial, onde ele teve um processo um processo terapêutico acontecendo, para que isso se tornasse viável, se tornasse real na vida dele, para que ele pudesse mudar de dentro para fora e assim ele pudesse, né, mudar os seus comportamentos. Mas os comportamentos mudaram porque tinha mudado Dentro. dentro dele antes, né? Mas conta pessoal aqui, é, isso acontece com os outros alunos que vão também? Como é que acontece essa dinâmica? Ó, a chuva vem para todos. Começou A a chover chuva agora aqui, inclusive. começa a chover, né? Vem para todos. Todos estão aqui diante do mesmo conhecimento. Todos estão aqui. É claro que cada um está num tempo. Que tempo é esse? Um tempo de permitir, se permitir, deixar entrar. Cada um tem o seu tempo, né? Só que aí a gente vai entendendo o tempo de todo mundo no curso. Por quê? Porque a gente escuta todo mundo, a gente conversa com todo mundo, a gente vai instigar todo mundo. E aí o que a gente vai fazendo? Ajustando para que todo mundo entre nesse patamar, para que todo mundo dê o salto quântico juntos. Então, respondendo você, Carléo, sim, é para todo mundo. Então, isso vem para todo mundo, esse conhecimento vem para todo mundo. E aí a gente vai ajudando a pessoa a pegar tudo isso que está chegando para ela. E não só pegar. Primeiro pegar, depois transformar sua própria vida e depois pegar isso e levar enquanto transformação da vida do outro. É aí que está o diferencial do que nós entregamos aqui. Porque a gente não entrega só uma teoria para o aluno, que sai daqui com certificado em uma teoria e o que eu vou fazer com isso lá fora? Né? Não. A gente entrega teoria, a gente entrega vivência, que é a situação que muda praticamente a vida, porque daí a gente coloca a nossa situação na mesa para ser resolvida. E a gente tem prática. Inclusive, deixa só eu detalhar isso. Na hora dessa vivência, é literalmente uma vivência com pessoas. Então, vão ter. Alguém aí assistiu aquela série na Netflix que chama Uma nova mulher? Uma nova mulher. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Quem já assistiu, fala aqui. Eu já assisti. Coloca aí. É linda, gente, é linda. Aí, então, tem lá várias pessoas que são os colegas e vai ter a sua situação de vida que você gostaria de tratar. Seja uma situação financeira, da prosperidade, seja uma situação do teu casamento, você gostaria de equilibrar ele, trazer ele para um novo patamar, melhor ainda, seja a tua vida profissional, seja uma questão de doença, e por aí vai. Então, ó, tem uma aqui que assistiu 4 vezes. Ai, gente, eu também. É linda essa série. Quem não assistiu, ó, tem alguém aqui que não assistiu. Tem alguém que não viu aqui, ó. Acho que é a. Então, a gente tem ali a oportunidade de colocar você a trabalhar aquela situação que você precisa mexer na sua vida para ajustar e ao vivo, presencial, com pessoas de verdade, a pessoa de perto, a pessoa sentada, tá todo mundo ali. Então tem toda uma energia muito incrível na hora, assim, difícil de descrever, tipo assim, eu fico acompanhando de fora para os bastidores ficarem tudo uma boa experiência para todo mundo e assim eu vou vendo o que está acontecendo e chega a arrepiar, assim, nossa, muito, muito incrível. É lindo, né? E então aí, a gente... todo mundo passa por atendimento com todo mundo e a professora Eliane está sempre fazendo a curadoria ali, né, do processo. Além de ter essa parte da vivência, tem também materiais didáticos, a pessoa vai poder atender o colega usando os materiais de madeira. Tem a plataforma. Tem material autoral, né, cartas também. E aí o fato é que essa vivência, então, tem lá o atendimento. Então você vai poder trazer a tua situação, assim como esse moço trouxe,
e acabou tendo esse resultado aí que vocês viram. Que é Ó, materializado o CAFA. Agora eu quero ver a foto do apartamento da CAFA. exatamente. E eu falei que a gente tem a prática clínica, né? Que é quando o aluno ele não está só vivenciando, mas ele está praticando a ferramenta com outro colega. E a gente tem uma amiga aqui no grupo, aqui na live, e na vivência que nós tivemos, mas não foi em terapia, foi em sistêmico, foi em hipnose, porque nós tivemos as duas coisas acontecendo nesse final de semana. Na vivência em hipnose, ela trabalhou, né, a ferramenta com uma outra colega que tinha medo de dirigir, gente. Eu coloquei nos meus stories. Quem viu nos meus stories o vídeo dessa moça dirigindo? Eu vi. Quem viu, fala aqui, olha, eu vi, Eliane, eu vi. Se alguém não viu, eu vou pôr de novo no story só para você ver. Não foi a professora coordenadora ali fazendo, aplicando na aluna. Foi quem? Uma aluna aplicando na outra. Gente, é muito rico. O aluno entende com clareza, ele entende com propriedade isso. Tanto que ele gera resultado na própria vivência aqui no curso. Aí na segunda-feira, a aluna, né, postou ela dirigindo, toda feliz, assim, dirigindo, falando e olhando para a câmera, assim, eu que fiquei com medo dela dirigindo daquele jeito. Plena, maravilhosa, feliz, gente. Quando eu digo para vocês que o negócio é bom, porque é bom, é muito bom e foi lindo, né? Claro que essa história da direção, ela também pode ser resolvida na sistêmica, só que naquele momento a gente estava trabalhando, né, a prática em hipnose, que foi com hipnose mesmo, foi lindo. Ela ainda conta que gastou com outras imersões, né, com outros protocolos lá para perder o medo de dirigir e não conseguiu, perdeu o dinheiro dela. Ela foi conseguir aqui numa vivência com uma outra colega maravilhosa que está aqui na live, Ricardo Leal. Eu trouxe o segredo. Eu expliquei qual é o segredo para a gente prosperar. Você entendeu? Ah, eu entendi, sim. E a gente tem vivido isso já há um tempo, né? Aplicando e vendo isso acontecer na prática. Então, é uma coisa que a gente traz e não é uma coisa que está sendo só na teoria, né? Inclusive nada aqui é só na teoria. A gente tem Não. É muito porque a disso. teoria, gente, ela pode ser linda. Pode ser a mais linda possível, mas se ela não traz transformação. É. E o fato é, sabe que você fez eu lembrar, professora Eliane, que teve uma época na minha vida que eu fui concursado. E Ministério da Defesa, lá, passei lá em sexto lugar lá na prova nacional e tal. E aí fui para São Paulo, aquela coisa toda. E aí chegou um momento em que eu fui designado para uma cidade para trabalhar. E aí eu estava acostumado a ganhar R$ 128 por mês na bolsa de estágio da universidade. E aí eu passei a ganhar, sabe, 3.800, 4.000, não sei o que, um dinheiro enorme para o meu parâmetro. E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a investir em mim. Comecei a pegar quase todo esse dinheiro e eu investia em conhecimento. E eu me lembro de um dia ter feito um cálculo, eu tinha feito lá, eu tinha investido R$ 322.000 em curso já. Isso lá em 2012, 2013, 2014. Agora, eu vou dizer para vocês, teve uns lá que, que valeram a pena e tudo mais? Teve. Teve vivência presencial? Teve muitas experiências. Mas uma coisa que eu não me arrependo foi de ter colocado esse dinheiro e de ter investido isso. Porque eu investi em algo que ninguém pode tirar de você. É o conhecimento, é a estratégia, é a experiência. E tudo isso vai transformando a gente tanto por dentro que a gente consegue sair tanto da média que não tem como voltar atrás. Tem uma hora que você rompe essa barreira e não volta mais. Hoje eu posso dizer assim, ó, Ricardo, se você tivesse fizesse que nem aqueles seriado lá
de aqueles seriados americanos que vai, a pessoa sai, ela tem lá, só sai com R$ 100 lá, US$ 100 no bolso, e ela precisa, Tem que multiplicar. tipo, ficar milionária. Cara, eu tenho certeza que eu consigo. Em qualquer lugar do mundo. Eu Show de consigo bola, me Ricardo. adaptar e chegar nesse ponto. Porque eu aprendi o caminho. E eu espero que cada um de vocês que está aqui na Faculdade da Alma possa aprender o caminho também. Eu quero contribuir com a vida de vocês, o professor Eliane está aqui também para contribuir com a vida de vocês, porque a vida é muito próspera. A humanidade tem muito, muito recurso. E esses recursos, eles estão aí navegando para as mãos de quem? De você que está ali disponível para ajudar a pessoa. Por isso que os alunos, os psicanalistas, por isso que é terapeuta sistêmico, por isso que toda essa galera da hipnoterapia prospera tanto. Porque eles estão resolvendo problema real. Estão resolvendo problemas que as pessoas têm e não têm, e elas mesmas não têm solução. Às vezes a gente vê casos clínicos, né? Pô, a pessoa lá, 75 anos, vivendo com um trauma, nunca teve coragem de contar para ninguém, e chega e traz para a terapia e soluciona aquilo. Assim, é um grande romper de paradigma na vida dela. E o fato é que a gente não precisa esperar chegar nessa fase para a gente resolver a nossa vida, né? Se você está ouvindo isso aqui agora, esse é o seu momento de resolver a tua vida. E como o Ricardo Leal falou, a escassez, ela só existe, gente, notem isso. A escassez, ela só existe num programa interno dentro de mim. Porque na natureza daquilo que eu sou, não existe escassez. Entende? Então, você fala, mas Eliane, vem aqui ver minha vida, vem aqui ver onde eu moro, vem aqui ver o que eu tenho, que você não vai mais falar isso, que a escassez não existe. Eu vou continuar falando que a escassez, pensa na sombra do poste. Isso é uma ilusão que você pode mudar. Você pode mudar. Se você voltar para dentro de você, você pode mudar isso. Você pode ativar a prosperidade que já está dentro de você, a abundância que já está dentro de você e poder viver isso sem culpa, sem dor, sem medo, sem autossabotagem, se permitindo, entendendo que você merece isso. Você merece isso. Então, como que eu viro a chave? Eu tenho que virar da escassez para a prosperidade. O que é a escassez? A escassez é aquilo que eu falei, quando a gente aprende a pensar dessa maneira. Eu mudo essa forma de pensar no processo de ganho de consciência, então eu posso criar a minha prosperidade. Porque quando eu mudo a forma de pensar, eu mudo os resultados que eu tenho. Então, gente, tem uma fala que diz assim, né? Eis que eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Se você aprende a pensar dessa maneira, pensar bom ou pensar bem a teu respeito, você vai mudar a tua vida, a tua realidade. Agora, você quer aprender mais sobre isso? Vou ter que te fazer um convite. Faça o curso de terapia sistêmica psicanalítica. Ele vai te ajudar a entender rapidamente isso, porque o curso é 3 dias. Em 3 dias você resolve a vida. Faça o Lembrando curso. que tem uma área de membros com conteúdo, materiais, referências, para você se preparar para esses 3 dias presenciais, né? Então você chega já com uma estrutura para você poder ir lá e mergulhar na experiência presencial, que é fantástica, transformadora, recomendadíssimo. Recomendadíssimo. Mas eu preciso mais. Eu acho que um curso de 3 dias não vai me ajudar. Faça a formação em psicanálise, que é uma jornada maravilhosa de entrar para dentro e transformar a vida. Não é? Teve alguém aqui que perguntou sobre a psicanálise. Se a Karen, 24017, ela falou que ela mora em Aracaju, Sergipe, e falou, quero fazer o curso de psicanálise. Vou fazer supervisão? Sim, a supervisão clínica está dentro do processo formativo e nós temos 2 cooperadoras psicanalistas bastante experientes para apoiar você e não tem custos adicionais para você fazer a supervisão. Tá? Já está incluso, não está incluso, né? Mas não tem custo adicional para você. Que lindo! Olha o que a Márcia escreveu.
A Márcia Valadares, agora há pouco ela falou que ela queria reativar a cafeteria dela, né? Márcia, se você precisar de ajuda para empreender aí, me chama. Acho que você talvez tenha um número novo, não sei, eu toquei de número. Se você não tiver, pode me chamar no suporte. Eu A posso te cafeteria acompanhar para te dela ajudar a é implementar ela. aquela cafeteria que você vai, café com psicanálise, Ricardo. A ideia, Uhum. ela me trouxe esse tempo atrás, a ideia é maravilhosa. Ela acabou de dizer, montei, show! Palma para você, Márcia. Palma, gente, que delícia. Eu quero ir tomar café. Vou lá no sul só para tomar café na sua cafeteria. Estou fazendo a formação, estou no módulo 1. Posso fazer já esse ou preciso terminar primeiro? Sônia, você pode fazer o curso de terapia sistêmica, sim, já. E já começa a aprender ali o material didático que tem dentro da plataforma para você se preparar para a experiência presencial aqui, tá? Sônia Lima. Patrícia, chama a Sônia Lima e ajuda ela com qualquer dúvida. Isso é Marcelo, vou me formar e vou estar presente para abraçar esse povo lindo. Maravilha, Marcelo! Vai ser muito bem-vindo e vai ser uma honra estar aqui com você, tomando um café e conversando e trazendo, né, talvez insights que vão agregar aí para a sua vida, sua carreira. A gente tem esse senso de contribuição muito grande aqui, né? lindo. Ó, gente, deixa eu falar. Passou 4 minutos do tempo que eu tinha me proposto a estar aqui. Mas nós vamos voltar. Eu vou ficar esse mês todo aqui falando do benefício da terapia sistêmica para a vida de vocês. Assim a gente já vai aquecendo para o curso que acontece no final de março. Não tenho agora a data marcada aqui, mas é no finalzinho de março. Patrícia Lopes tem, ela podia colocar aqui para gente, né? Curso de março? Deixa Terapia, eu só olhar aqui. terapia sistêmica psicanalítica no mês de março, 20, final do mês de março. 27, 28 e 29 de março. Isso, 3 dias para mudar a sua vida, a sua história. Então, se prepara, se programa aí para você vir viver essa experiência, tá? E eu vou estar aqui toda semana praticamente eu vou estar aqui e eu vou falar da psicanálise para vocês, né? Que surgiu dúvidas aqui, eu venho falar da psicanálise, trazer conteúdo da psicanálise, né? O que a psicanálise pode fazer para a tua vida também, o que ela vai mudar na tua história. Então, a gente vai ter esse momento aqui. Eu estou dizendo para mim que é para eu aparecer mais aqui nas redes sociais. Eu falo, Eliane, vai, aparece mais, você tem muita coisa boa, deixa as pessoas saberem disso, né? Vai lá, né? Aparece mais. E eu vou ver se eu apareço, gente. Eu vou ver se eu apareço, né? Eu sou assim, eu sou da caverna. Eu sou meio da caverna, vou ver se eu apareço mais. Né? Se a minha equipe ficar me instigando, quem sabe eles me ajudam a ficar cada vez mais aqui nas redes sociais. Mas a gente volta essa semana, talvez eu volte mais uma vez, semana que vem eu vou estar aqui com vocês. Ricardo, você Verdade. está querendo Gente, falar? se você sentir saudade da live da professora, pode mandar um direct para ela dizendo saudades da sua live, professora. Vocês vão me ajudar daí, com certeza, pode mandar. Maravilha. E, gente, então, se você se interessou por alguma coisa, você pode mandar mensagem no direct aqui da Faculdade da Alma ou, né, entrar lá no site da faculdade, tirar e clicar no link de WhatsApp. Se você mandar mensagem no direct, que é o mais fácil, você vai ter acesso ao WhatsApp do suporte e a equipe nossa aqui para tirar qualquer dúvida sua, tá? Marcelo falou que valeu cada minuto. Show de bola, Marcelo. Para mim também, gente, valeu cada minuto estar aqui com vocês. E se o que eu falei para vocês fez sentido na vida de vocês, valeu muito mais. Muito mais. Porque aquilo que nos muda é aquilo que faz sentido para nós. Se fez sentido para vocês, eu estou feliz porque a gente alcançou o nosso objetivo, né? A gente volta, eu não vou falar agora a data, mas essa semana a gente volta aqui para conversar com vocês, mas eu aviso com um pouquinho de antecedência para vocês se programarem, estar aqui comigo, Ricardo Leal. É sempre um prazer estar falando com vocês, estar trazendo os conhecimentos que transformam a nossa vida. Gratidão, gente linda, gratidão, Ricardo Leal, e seguimos juntos. Gratidão, gente. Até o próximo live. Um abraço.